Minhas senhoras e meus senhores, entre todos os presentes, creio que não haverá quem negue a realidade das alterações climáticas e a sua importância, e muito menos a urgência da ação para as mitigar e nos adaptarmos às inevitáveis consequências negativas das emissões de carbono e gases equivalentes para a atmosfera. Da mesma forma, creio que de uma forma ou outra, todos temos sentido o agudizar dos fenómenos climáticos extremos na cidade e no país, quer seja pela seca extrema de alguns territórios ou pelas temperaturas muito elevadas e que batem recordes ano após ano, ou então pela precipitação muito intensa em curtos espaços de tempo ou mesmo pelas fortes tempestades que várias vezes se fazem sentir. É inevitável reconhecer que há diferenças em termos climáticos e que essas alterações se fazem sentir no nosso dia-a-dia, provocando a surpresa de todos os que eram capazes de facilmente distinguir a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas o impacto das alterações climáticas vai muito para além disso. Se formos aqui bem ao lado, na nossa região do Douro, a cada ano que passa, as vindimas fazem-se mais cedo fruto da alteração do clima, ou então vemos a preocupação geral pelos rios e ribeiras sem água, em níveis de caudal mínimos e muitas povoações pelo país a terem de ser abastecidas de água com meios alternativos. E tantos outros exemplos que a comunicação social nos mostra pelo país e pelo mundo. Diz-nos a ciência que isto é grave e que é resultado da ação humana ao longo das últimas décadas, fruto de um crescimento que originou inegáveis melhorias na qualidade de vida das populações, mas que foi um crescimento desmesurado, egoísta, demasiado poluidor e muito pouco sustentável. Se quiserem, foi mesmo um crescimento contrário ao que foi definido pela Conferência de Estocolmo de 1972. Foi um crescimento que atendeu às necessidades do presente, mas que compromete, e já comprometeu, fortemente aquilo que é o interesse das gerações futuras. E, como tal, não podemos compactuar com isso. Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, os mais reputados cientistas mostram-nos que estamos numa corrida contra o tempo e que as consequências de nada fazermos ou de atrasarmos a nossa ação serão absolutamente catastróficas ou caóticas, nas palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas. Como tal, concordam certamente que é tempo de agir e de tomar medidas disruptivas e visionárias, transformadoras e ambiciosas, que minimizem drasticamente as emissões de gases com efeitos de estufa e nos permitam continuar a acreditar num mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. O papel das cidades é determinante no caminho para os objetivos globais, uma vez que estas são territórios com grande concentração de pessoas e, como tal, grandes consumidores de energia e geradores de grandes emissões de carbono. As cidades têm assumido a liderança de muitos outros temas, pois da mesma forma que contribuem para o todo global, a sua ação tem enorme impacto nos resultados das regiões e dos países. As cidades, por esse mundo fora, têm sido os reais indutores da mudança. Como tal, nós assumimos que queremos que o Porto seja a cidade líder na ação climática a nível nacional e, com isso, antecipar a neutralidade carbónica para o ano de 2030, garantindo uma redução de gases com efeito de estufa na ordem dos 85% e uma garantia de captação de carbono na ordem dos 15%. No entanto, não é a partir de hoje que vamos começar a tomar medidas. Na realidade, a redução destes gases no Porto já atingiu 52,2% em 2020 face a 2004, resultado de uma aposta continuada de descarbonização em múltiplas áreas de intervenção, nomeadamente na produção de energia, na implementação de novas políticas de mobilidade, onde se destacam a eletrificação de veículos, a aposta e o alargamento da rede de transporte público, a gratuitidade do uso de transporte público para crianças e jovens até aos 18 anos, e permitam-me destacar esta medida, dado que hoje já representa mais de 220 mil validações mensais, em média, nos transportes públicos na cidade, ou ainda em ações de melhoria energética na distribuição de rede de água, reduzindo para 14% as perdas, na recolha de resíduos orgânicos, onde somos líderes numa aposta consequente em reciclar cada vez mais, ou na melhoria significativa da eficiência energética dos edifícios municipais,
entre escolas, habitação municipal e alguns edifícios de serviço. Hoje, o município do Porto e as suas empresas só usam energia elétrica renovável. Toda a eletricidade que usamos nos edifícios, nas escolas, nas nossas piscinas ou na iluminação pública provém do vento, sol ou água, aquilo que temos no nosso país. Apesar de um território limitado a 42 km², continuamos com a forte aposta de aumentar as áreas verdes e arborizar a cidade, com novos parques e jardins que temos disponibilizado à população e que vai continuar, como aliás está plasmado no nosso novo Plano Diretor Municipal, que dita aquilo que pretendemos como evolução da cidade nos próximos anos. Foi a relevância do trabalho realizado pela cidade que possibilitou a distinção da Comissão Europeia para que o Porto tome parte no restrito lote das 100 cidades europeias na missão Cidade Inteligentes e com impacto neutro no clima, uma participação que muito nos dignifica, que mostra que estamos no bom caminho e que temos ambição certa para acelerarmos esta transição, a descarbonização da cidade do Porto. Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, alcançar a neutralidade carbónica até 2030 não é um desígnio simples e, apesar de na esfera municipal muito estarmos a fazer para acelerar, a realidade é que os ativos municipais são apenas responsáveis por 6% das emissões totais de gases que necessitamos de reduzir. Repito, 6%. Como tal, não podemos fazer este caminho sozinhos. É essa a grande motivação do Pacto do Porto para o Clima. Atingir a neutralidade carbónica em 2030 exige o envolvimento dos mais diversos atores da cidade, instituições públicas, privadas e, claro, os cidadãos, tendo em vista concretizar ações coletivas que contribuem para este objetivo comum, sendo importante a longevidade do compromisso, que na realidade ultrapassa mandatos e a direção de tantos que hoje estão sentados nestas cadeiras. Trata-se de um compromisso de todos, um compromisso da cidade com o futuro. Creio que foi também por isso que subscreveram o pacto e é por isso que hoje estamos aqui com a certeza de que é juntos que vamos mais longe. Enquanto parceiros nesta jornada, assumimos este desafio, conscientes da urgência climática e que todas as mudanças que podemos operar na cidade, para lá dos evidentes benefícios ambientais, representam uma oportunidade para a competitividade, o emprego, a justiça social e a resiliência na cidade do Porto. Não queremos que o pacto seja um conjunto de intenções sem adesão à realidade. Longe disso. Como tal, a partir daqui teremos uma equipe dedicada ao Pacto do Porto para o Clima, com a especial incumbência de tudo fazer para garantir a implementação de projetos que contribuam para a neutralidade carbónica, não só criando uma grande comunidade de aprendizagem, partilha e apoio mútuo, mas sobretudo alavancando investimento, descobrindo oportunidades e procurando os parceiros certos para a dinâmica que necessitamos de implementar na cidade nesta matéria. Importa dizer que nem todas as ações por parte das instituições da cidade têm a mesma magnitude, uma vez que a ação, o âmbito e o impacto de cada organização é diverso e depende naturalmente da sua dimensão, da sua experiência prévia e da natureza das suas áreas de atuação. Como tal, importa destacar que vamos garantir o acompanhamento das ações que são realizadas, mas com a certeza de que haverá muita heterogeneidade, característica evidente no grupo de subscritores que já está a bordo. Formalmente, ao dia de hoje, são exatamente 183 os subscritores do Pacto do Porto para o Clima, a quem, desde já, muito agradeço terem aceitado o desafio do município, sendo que o conjunto de parceiros abrange algumas das mais reputadas instituições e organizações empresariais da cidade do Porto e da região, de diversos quadrantes e de áreas tão diversas como a academia, a justiça, a educação, a indústria, as telecomunicações, a construção, os transportes, as ONGs, o terceiro setor, o desporto, a ciência, a saúde e a cultura. É verdade que existem múltiplas iniciativas para concretizar e que contribuirão para o resultado final que ambicionamos, que será benéfico para todos. Como tal, encontramos entre os subscritores diferentes vontades e áreas a desenvolver muito diversas,
e permitindo-me não particularizar cada um dos setores de atividade, devido ao exercício longo que tal representaria, não resisto a destacar os inúmeros representantes na área da educação, nomeadamente na academia, diferentes instituições de ensino superior, bem como as associações de estudantes e agrupamentos de escolas, pois neste particular a dinâmica destas organizações, na sua maioria fortes consumidores de energia, possibilitará descarbonizar a sua atividade, contribuindo simultaneamente para uma forte consciencialização dos que são parte do seu dia-a-dia, estudantes e docentes. Esta comunidade tem uma especial relevância na proximidade que queremos desenvolver, também a partir do pacto com os cidadãos. Por um lado, sensibilizam os que ensinam, mas também são fortemente influenciadores dos que são ensinados, que se tornam rapidamente embaixadores de boas práticas e também eles professores de outros, num ciclo virtuoso muito importante para a propagação das boas práticas e para a mudança de comportamentos. Senhor Ministro, não queria passar sem lhe demonstrar a liderança que o Porto tem vindo a assumir e quer continuar a ter em matéria de sustentabilidade e ação climática, tendo em vista a neutralidade carbónica até 2030. E assim, dou-lhe nota das matérias mais relevantes em que estamos empenhados a colocar os recursos municipais a breve prazo. O lançamento do Porto Energy Hub, um novo espaço de proximidade com o objetivo de dotar as famílias e as empresas da informação necessária para reduzirem os seus custos com energia, através da implementação de medidas de eficiência energética e de produção descentralizada de energia renovável. Este espaço está disponível a partir de hoje no gabinete do município do Porto, através dos canais digitais também. O município vai produzir 6 megawatts de energia limpa nos telhados do Parque Habitacional Municipal e potenciar o seu uso pelas quase 30 mil pessoas que aí vivem, mais de 10% da população, apoiando a redução da sua fatura energética e mitigando a pobreza energética no território, num investimento estimado em 6 milhões de euros. Estamos também a criar novas ferramentas de monitorização da pobreza energética, procurando caracterizar esta realidade, tendo em vista a implementação de melhores políticas que conduzam à sua diminuição. Relativamente a esta situação, o país continua muito mal colocado e, como tal, estamos a dar um passo em frente na procura ativa da resolução da problemática, para o qual estas medidas em muito contribuirão, aliadas à reabilitação do edificado municipal que temos vindo a promover, onde já investimos nos últimos anos mais de 150 milhões de euros, tendo contribuído para melhorar a eficiência energética das habitações em 45%. Para lá das instalações de produção de energia renovável próprias que faremos em edifícios de gestão municipal, estamos a preparar um plano de incentivo à instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios particulares. Este pacote de incentivos irá materializar-se através da redução do IMI a pagar pelos proprietários, num total de 8 milhões de euros até 2030, a serem disponibilizados pelo município, tendo em vista aumentar a independência energética da cidade, com o objetivo de apoiar a transição energética de cerca de 2.000 instalações que respondem a uma estimativa de produção de energia renovável de 23 megawatts. O município vai intervir diretamente no apoio e dinamização de novas comunidades de energia renovável, conjugando esforços entre parceiros do Pacto para estabelecer novos polos descentralizados de produção de energia de fonte renovável, livres de emissões. A título de exemplo, está já a ser trabalhada a implementação de uma grande comunidade de energia renovável na Esprela, envolvendo as instituições e organizações existentes na zona e que constituem grandes consumidores de energia, alavancando os projetos e os investimentos que já têm vindo a ser realizados. A eletrificação da frota da SCCP, agora detidos pelos municípios e maioritariamente pelo município do Porto, é um objetivo fundamental na sua descarbonização e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Pretende-se que toda a energia usada na frota elétrica possa ser de fonte renovável e, na sua maioria, produzida localmente. O Bus Rapid Transport, o BRT, novo serviço que vai ligar a Casa da Música à Rotunda da Anémona e também à Praça do Império, será executado através de 12 autocarros, todos eles movidos a hidrogênio verde, que será produzido no Porto. Ressalvo que a transição que queremos que aconteça
tem nos transportes públicos uma das suas principais apostas, até porque o setor dos transportes é responsável por nada mais, nada menos que 40% das emissões na cidade. Não podemos descurar continuar a trabalhar do lado da eficiência energética, uma vez que temos a obrigação, todos nós, de reduzirmos os consumos, consumindo de forma mais eficiente. São vários os projetos, mas destacaria que nos próximos meses vamos substituir mais de 26 mil luminárias na cidade do Porto para tecnologia LED, até atingirmos os 100% da iluminação pública. Com esta iniciativa, vamos reduzir o consumo de energia na via pública para menos de metade. Iremos reduzir emissões de gases com efeito estufa, bem como a redução de custos anuais a 1 milhão de euros. Estas são algumas das medidas que assumimos e que potenciam a nossa ação. Neste particular, importa reforçar o discurso que temos promovido desde há vários anos esta parte, de apresentar as cidades muito para lá de meros consumidores de energia, mas com um potencial enorme como produtores de energia limpa. Numa altura em que, mais do que nunca, esta grave crise energética veio dificultar a vida dos portuenses e das suas famílias, temos de saber dar resposta sem colocar em causa os avanços tidos em termos ambientais. Sr. Ministro, agradeço a sua presença no Porto no dia em que lançamos publicamente este pacto que transborda de ambição para o futuro. Não tenho dúvidas que o Governo e o Sr. Ministro acompanham as nossas preocupações nessa matéria e agradeço-lhe muito ter-se associado desde o primeiro momento a este nosso plano. Referi há pouco a importância do transporte público, de termos uma rede capaz para conseguirmos que as pessoas passem a usar massivamente, e faço notar a importância que as empresas, a academia e as demais instituições aqui presentes têm em potenciar essa rede. Não poderia deixar de salientar a importância dos investimentos que estão em curso por parte do Governo e dos que estão projetados para conseguirmos atingir as metas que nos propomos. Saliento também, Sr. Ministro, que para o Porto, especialmente no que concerne às medidas que estamos a apresentar, torna-se muito importante a desburocratização dos processos relacionados com as comunidades de energia renováveis e toda a instalação de painéis fotovoltaicos, tendo em vista tornar toda esta ambição em realidade tão depressa quanto possível. Em múltiplas matérias estamos numa corrida contra o tempo e a simplificação dos procedimentos, que passa também pela desburocratização, é vital neste desígnio. A ambição é muito relevante, mas precisamos de todos os instrumentos e de todas as linhas de financiamento orientadas à sua concretização. A atuação do Governo e do Sr. Ministro em particular, que assumiu a pasta do Ambiente e da Ação Climática, será muito importante para apoiar a real aceleração da transição climática e energética que nos propomos a realizar. Dou nota que Sua Excelência o Presidente da República concedeu o seu mais alto patrocínio ao Pacto do Porto para o Clima, o que nos sugere da relevância institucional que é dada ao desígnio comum com que todos nos comprometemos a quando da sua assinatura. Sei que ele gostaria de estar connosco neste dia, mas a agenda não facilitou a sua presença, com a qual nos brindará, certamente, em futuras iniciativas neste âmbito. Sr. Ministro, minhas senhoras e meus senhores, marcamos este novo encontro com uma peça simbólica que vos será entregue à saída. Esta peça é 100% Porto. Foi produzida artesanalmente por uma pequena empresa da cidade e é feita a partir de árvores que viveram no Porto durante anos, oferecendo a frescura da sua sombra e ar limpo. A árvore sucumbiu, mas perdura a sua madeira. Com este objeto, homenageamos essas árvores desaparecidas da nossa cidade e mantemos o carbono armazenado. A madeira é quase 100% constituída por carbono, contribuindo para a meta da neutralidade. Mais carbono na madeira significa e significará sempre menos carbono na atmosfera. A todas e todos os subscritores do Pacto, agradeço o compromisso firmado e a ambição de atingirmos a neutralidade carbónica até 2030, pois estamos juntos por um Porto neutro em carbono. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, Sr. Ministro.